Fala comigo, meu tubarão, minha deusa do Efeito Fênix Reborn. O Padrinho tá aqui no cenário novo hoje, da Mansão Nova, e a gente decidiu gravar uma aula nova para vocês, porque eu criei, descobri, acessei, como você quiser chamar, como se fosse a segunda parte da proposta HTF, uma proposta HTF 2.0, que eu chamei de Efeito Medusa, Proposta Medusa. Por quê? Nessa proposta eu reparei que quando eu recebi a primeira vez de uma deusa que tinha lido os livros, tinha feito curso online e tal, o quanto é importante você ter outros temas simultâneos quando você já conhece a pessoa. Isso serve para propor situações inusitadas, lugares inusitados, coisas novas, e até para quem você ainda não conhece de um jeitinho diferente. A proposta Medusa, pensando na mitologia, é justamente trazer aquele monte de estímulos aqui na visão periférica, no foco periférico da mente da pessoa, para que o foco principal da proposta não passe tão forte, não seja uma barreira tão grande no que diz respeito ao fator crítico, ao senso crítico, ao medo da pessoa se entregar na vontade dela ou não. Como você já viu na proposta HTF, um momento futuro, uma hipótese e uma terceira pessoa, certo? Na ideia da Medusa, que veio da fascinação, eu sempre cito aqui o grande mestre Fernando Liberal, indico a todos que façam também o curso dele. Na ideia da fascinação, a proposta Medusa, a fascinação da Medusa, é usar os dedos para poder ficar aqui, ó, na visão periférica. Então, a visão periférica procura esses estímulos, desfoca aqui na frente a pessoa, entra em transe mais fácil. Isso é usado para um tratamento. São coisas que eu, padrinho, não indico para a vida pessoal, porque com uma deusa e um tubarão no quarto, você não vai falar assim, olha para mim, e fica, né, hipnotizando a pessoa. Então seria ético e não seria de fato eficaz, como é só ali o olhar magnético, o olhar cativante, que eu já falei em outras aulas aqui. Então, dividindo a proposta Medusa em alguns passos, meu tubarão e minha deusa, o que a gente tem como base dela? Ter sempre 2, 3 ou 4 temas envolvendo a situação proposta, para que a situação proposta perca o foco e seja induzida. A pessoa fica petrificada, igual a Medusa, nos outros tópicos e vai sendo esclarecida sobre aquela proposta principal. Vou te dar o exemplo de quando aconteceu comigo recebendo e de quando aconteceu comigo quando eu estava fazendo com uma deusa que eu conheci no Tinder, e foi a segunda deusa nesse tempo todo que eu conheci que não fazia ideia de quem eu era. A primeira você já deve ter ouvido a história lá no Despertar, no capítulo Mente Vazia, Oficina de Deus, e a segunda foi essa que eu conheci numa cidade bem específica, quando o Tinder estava lá no hotel e deu tudo certo, graças a Deus. Como eu contei para o pessoal do meu Mastermind, do Fortunum, a primeira mensagem que eu mandei para ela no Tinder era 20h58 e no WhatsApp, se não me engano, 22h18, 22h16. Sei que deu 1h20 da primeira mensagem até ela decidir ir pro hotel. Era uma mulher que não tinha foto, não tinha nome, só tinha uma foto super estilosa, com a roupa toda preta, umas pintinhas no braço e a unha bem feita. Nem acessório para puxar assunto não tinha. E dado esse contexto, quando eu recebi, era uma deusa falando assim, meu amor, eu não sei mais se eu vou te visitar, porque toda vez que eu volto para minha casa, a casa muito gelada, nessa escuridão, nesse frio, me faz sentir uma falta absurda de poder comer alguma coisa, cozinhar para alguém e até beber algo juntos. O calor do travesseiro nem se compara com o calor da sua pele e por isso fico ainda mais perdida sobre o que fazer para dormir nessa solidão. Era mais ou menos isso que ela falou, não vou parar para ler aqui agora exatamente, para não ter nenhum problema, mas o que eu quero dizer nesse exemplo? Ela falou sobre voltar para casa, casa fria, conchinha, solidão, frio, cozinhar e jantar. Cozinhar, jantar e beber com alguém. São fatores que não diziam, vem dormir comigo, estou te convidando para minha casa, e coisas desse tipo mais direto, do tipo, como seria na HTF, como seria se por acaso o meu amor quisesse vir dormir de conchinha, acordar com o café da manhã na cama? Você acha que ele preferiria um café da manhã com ou sem açúcar? Não é desse jeito café da manhã na cama. Ela falou da situação da cama fria, falou de estar sozinha, falou de querer cozinhar e beber com alguém. Ela falou de tópicos ao redor do tema. Você consegue me entender? E nesse exemplo, meu rei, eu custei a entender, tá, meu tubarão, meu Deus? Eu custei a entender se ela estava dizendo que não me veria mais, se ela estava dizendo que era para eu ir lá, se ela estava me convidando, me dispensando. Eu fiquei realmente em dúvida. Eu tive que perguntar, ela mandou um áudio repetindo e ainda assim eu falei, ela quer que eu durma com ela ou ela quer me largar? Não entendi essa parte de não vou mais aí, porque quando eu volto minha cama é fria e o caralho, entendeu? E quando eu usei essa proposta Medusa, foi porque eu tinha dado match no Tinder,
puxei assunto falando sobre as 3 pintinhas da deusa, porque eu não tinha nome, idade nem nada. E um bom parâmetro sobre isso é que ela me confirmou depois a impressão que eu tive de não querer botar o rosto para poder filtrar quem vai só pela beleza. Ela realmente é uma mulher incrível, linda, inteligente, poderosa, de família rica, trabalhadora, tipo, extraordinária. E com alguns episódios que ela já passou na vida pessoal dela, ela decidiu filtrar esse tipo de intenção, de quem só vê a mulher linda ali e quer dar um match. Então, como eu puxei o assunto das 3 pintinhas e da unha, que era a única coisa que tinha na foto além do vestido preto, ela já teve uma certa atenção diferenciada ali, porque ninguém repara a pinta, ninguém repara a unha, ninguém repara em nada. Já falei até num vídeo lá no canal que o acessório que a mulher veste não pulou da gaveta e foi pro corpo dela. Ela escolheu minuciosamente aquilo ali. São detalhes que a gente às vezes não comenta, não repara e não ganha as aberturas que poderia ganhar tendo atenção nas coisas que realmente importam, mesmo que ninguém perceba. Que ela é linda, ela já sabe, que ela é cheirosa, ela já sabe, que ela é gostosa, ela já sabe. E isso serve para homens também. A deusa que está aqui assistindo, às vezes, foca muito no que é óbvio para o cara e deixa de reparar alguns poucos detalhes. Óbvio que o homem não faz a unha com esmalte, talvez não use tanto brinco e acessórios, mas em detalhes pequenos, ou de gestos, ou de aparência e etc., a gente consegue chamar mais a atenção da pessoa. E aí, nesse exemplo aqui agora, meu tubarão, minha deusa, para ficar um pouco mais claro sobre a proposta Medusa, eu vou te mostrar o seguinte. Quando o assunto foi desenrolando, e a gente já estava no WhatsApp ali e tal, conversando, rindo e tal, eu fui mandando um áudio brincando, falando que eu queria muito pedir um iFood, mas que no aplicativo Rappi não tinha o Heinz de bacon. Aquele ketchup Heinz, não sei. E eu, meu Deus, caralho, eu tô morrendo de fome, mas queria muito um ketchup desse, tá maluco, como é que eu faço, não sei o quê. E aí, como ela tinha falado de sair para comer alguma coisa, e eu sempre falei no Instagram, mesmo que você não me siga lá e esteja vendo essa aula aqui, eu não saio pra jantar com ninguém. Quando ela falou de sair pra comer, pra se conhecer, eu falei, cara, tô no hotel, morrendo de fome, quero muito um iFood, quero muito esse ketchup que não tem em restaurante nenhum, tô desesperado e tal. E fui brincando sobre isso. Quando eu falei brincando sobre o tema iFood e ketchup que eu não tinha, ela respondeu brincando e rindo, falando que talvez teria uma maionese, uma alternativa para poder me salvar, um mercado próximo que ela pudesse me indicar e tal. E aí eu falei de novo, falei, meu Deus, essa risada, tô ficando sem ar, tô com fome, sem ar, ouvindo essa risada, isso está acelerando meu coração, acho que eu vou infartar. Aí você pensa, eu tava falando sobre arrumar um ketchup, pedir um iFood, que eu tinha gostado da risada e que eu tava ficando sem ar pelo carisma dela. E ela respondeu, não morre não, a gente vai se salvar, fica tranquilo e tal, vai dar tudo certo. E eu continuei falando, vai dar tudo certo, eu sei, sempre dá tudo certo, mas cadê o ketchup? Cadê a maionese? Qual hambúrguer que eu peço? Não sei se eu peço hambúrguer, se eu peço pizza, o que eu faço da minha vida? Ai, essa risada, eu tô com falta de ar. Esse ketchup, cadê a maionese? E a gente ficou, nesse espaço de 1h30, falando sobre 4 tópicos que não eram sobre ela ir ao hotel receber a massagem, não era sobre beijar, não era sobre ficar, não era sobre transar, não era sobre dormir junto, não era sobre nada do que estava evidente na proposta, e por isso eu trouxe os estímulos aqui, ó. Era ketchup, risada, falta de ar, infarto. Rappi não tinha, iFood não tinha, qual iFood pedir? Será que eu consigo alguém para me ajudar? Meu Deus, eu vou infartar com essa ideia. E a partir desse momento, desse episódio, que foi uma das melhores noites da minha vida, de longe, eu pude analisar que quando você coloca 4 tópicos, 2 pelo menos, 2 a 4 tópicos, da situação que está sendo proposta, você consegue petrificar o foco da pessoa, igual a Medusa fazia, sabe? Quando você olha, a mitologia mostra que as pessoas olhavam no olho da Medusa e viravam pedra, você consegue petrificar por quê? Era um assunto bem leve, bem humorado, eu falando que infartar, ficar sem ar, porque ela é muito carismática, a voz maravilhosa e o caralho. Eu estava sendo honesto no que eu falei. Sendo honesto no que eu falei, eu consigo, e a pessoa, né, consegue sentir essa conexão de confiança, de verdade. Às vezes o pessoal ensina muito gatilho, muito texto pronto, muitas coisas que se você não sente de verdade, como eu estava, com fome, querendo ketchup, frustrado por não ter o de bacon que eu queria, você não consegue passar isso, a pessoa não sente a sua verdade, para que ela possa, de fato, ainda melhor, decidir se ela quer ir ou não, se ele quer ir ou não, se ela quer fazer ou não, se ele quer fazer ou não. Você consegue entender? Então, colocando em outros exemplos assim, mais imaginários, por exemplo, se você está pensando em chamar alguém para tomar um vinho, você não vai falar só, se por acaso uma deusa quisesse tomar o vinho, você acha que ela preferiria rosé ou tinto? Você pode começar comentando, meu Deus, acabei de reparar que eu não tenho abridor de vinho.
O que eu faço da minha vida? Aí a pessoa vai falar, compre, eu tenho, não sei o que, caralho. A minha sorte naquele dia foi que ela tava a 1 quilômetro de distância, ela tava no raio do Tinder ali, muito perto do hotel. Só que se é um negócio mais longínquo, não é pro mesmo dia, não é pra mesma noite, é pra uma outra semana, um outro dia e tal, você pode ir trabalhando essa ideia do mesmo jeito. Falar, meu Deus, eu tô sem abridor de vinho, faltou a companhia. Ela vai responder rindo, brincando, ele vai responder rindo, brincando, fala, como que seria se tivesse alguém pra me salvar, trazendo um super abridor? Nossa, imagina um vinho com um tipo de chocolate. Acho que esse vinho, será que combina um chocolate meio amargo? Já tô ficando sem ar pensando, imaginando um vinho, um chocolate com esse abridorzinho, meu Deus. E aí você vai criando a situação numa empolgação que te dê adrenalina de verdade para que a pessoa sinta aquilo ali, para que ela sinta de fato o que você tá passando, o que você tá sentindo. Essa adrenalina que eu particularmente tive, cara, em conhecer alguém que não fazia ideia de quem eu era, me eletrificou de uma maneira muito bizarra. Eu tava babando, com sede, meu Deus, que história para poder contar e tal. Dá aquele senso de novidade, aquela adrenalina maravilhosa, e você passa isso no áudio, você passa isso na proposta. Quando você faz um negócio assim, hoje eu queria dar uma transada, se por acaso uma deusa quisesse, proposta HTF, ou a proposta Medusa, ou qualquer outra proposta, a outra pessoa não se conecta de fato. Então eu quero te perguntar, meu tubarão minha deusa, quais fatores você tem com a pessoa que você está conversando, que você está se relacionando, que você pode realmente colocar como uma proposta Medusa e petrificar o fator crítico dela de fato, para que ela decida sempre a melhor forma, para que ela decida sempre consigo mesma a melhor vontade, para que ela decida sempre consigo mesma o que é melhor para ela, sem que você tenha alguma culpa em estar persuadindo alguém que depois vai ter, igual a gente já falou várias vezes, o tal remorso de compra. Pessoa que vai no gatilho da empolgação e às vezes se arrepende porque não queria de fato aquilo. Quais fatores você tem? O que te dá adrenalina de fato? O Brunão falou comigo aqui que o nosso copy, o Arthur, passou uma ideia de criar uma aula sobre lugares inusitados, que a gente vai botar na thumb dessa aula, já deve ter visto lá, a gente clicar aqui, obviamente. Como propor um lugar inusitado? Às vezes o cara quer transar no carro, na rua, na praia, num escritório, num negócio que cada um com a sua responsabilidade, não estou incentivando nada, tá? Pelo amor de Deus, se você for presa, a responsabilidade é sua, mas vou te dar um caminho relacionado à proposta Medusa. Se você tem a ideia, por exemplo, de fazer um amor na praia, de dar uma contemplation na praia, você não vai falar sobre transar na praia. Se por acaso uma deusa, um tubarão quisesse fazer um amor na praia, ao pôr do sol, você acha que ele preferiria tomar uma água com ou sem gás? Não precisa fazer só isso mais. Com a proposta Medusa, a ideia é falar sobre a adrenalina de estar num lugar público, sobre a ideia de ver o nascer do sol maravilhoso, sobre o calor e o sabor contrastado ali da pele de vocês durante a contemplation com o vento e a maresia do mar. Você fala sobre coisas que estão ao redor da proposta. Você consegue me entender nisso? De coração, se não estiver entendendo, comenta aqui na aula que eu vou dar uma atenção ainda mais especial para esse tópico. Você fala sobre transar no carro, num lugar público, você vai falar da adrenalina, da novidade, da aventura. A deusa polonesa que eu fiquei lá em Amsterdã e contei nos contos tântricos, quando eu falei para ela de ser sequestrada, ganhar um banho, ganhar uma massagem, ganhar um carinho, eu estava falando sobre coisas que eram inerentes à situação, porque ela já estava do meu lado, a gente já tinha se beijado. E eu confesso, cara, que quando eu reparei, eu me senti até meio idiota. Eu falei, gente, isso já aconteceu outras vezes, sabe? Nessa parada da deusa polonesa de Amsterdã, que foi uma que eu postei mostrando foto minha pra mãe dela, falando de mim pra mãe dela ali do meu lado, ela já tava ali. Então, eu usei a proposta HTF antes para ela poder ir, quando eu propus. Se por acaso uma deusa ruiva quisesse dar uma passadinha na Red Light para conhecer um cara que viu no Tinder, você acha que ela passaria só por um abraço? Ele já vai estar lá com os amigos dele. Isso é uma proposta HTF, meu tubarão, minha deusa. O detalhe é que ela já estava comigo. Então, quando eu falei sobre uma aventura, ser sequestrada, o banho e outros fatores, tudo mudou, porque ela já estava ali, entendeu? Assim como o match do Tinder já tinha acontecido, assim como a deusa que me convidou para casa dela já tinha me envolvido com ela há muito tempo, alguns meses e tal. Então, quando você for propor uma homenagem, propor uma aventura, propor um lugar público, inusitado, qualquer coisa, faz com carinho essa análise de pegar 2 a 4 fatores que sejam aqui, ó, fora do foco da resolução, fora do foco da situação. Muita gente esbarra no preconceito do homenagem, igual eu falei na aula sobre homenagem, sobre propor, analisar e tal. Só que quando você pega esses outros fatores da proposta Medusa e consegue aplicar de um jeito mais amplo, você ganha ainda mais poder para deixar que a pessoa decida o que ela realmente quer, para deixar que a pessoa entenda o que ela realmente quer. Não adianta a gente querer persuadir, gatilhar ninguém na pressa e fazer as coisas, porque depois já dá aquele remorso, você acaba perdendo carinho, respeito, cumplicidade, entendeu? Até para vender, diria que quando, ainda não testei para vender, porque hoje em dia eu não faço esforço para vender,
como era na época de vendedor. Mas até para vender, te diria para olhar para essas situações do quanto esse fator da Medusa, a proposta Medusa, consegue te esclarecer numa situação as coisas que não estão ligadas à venda. Eu falei na aula da proposta HTF, se não me engano, falei no preliminar também, que quando eu era vendedor eu falava sobre o cara receber um caminhão vermelho no dia seguinte, sobre ele ter a sensação boa de ter ajudado um vendedor amigo, ter salvo uma vida, ter ganho um dinheiro a mais. Isso são coisas da HTF Momento Futuro, mas não são coisas fora do foco da resolução. A resolução é a venda, certo? Era ele receber a cerveja, certo? Então, se você pensa, por exemplo, nessa situação da venda, do cara ter mais dinheiro para poder dar um presente para o filho, do cara ter mais dinheiro para poder em breve trocar de carro, para o cara ter mais tempo para passar com a família, você vai falando sobre coisas que estão aqui, ó, estão na esfera da Medusa, estão não dentro da situação, para que ele possa enxergar ainda melhor, petrificando o medo do fator crítico e decidir de fato se ele pode e se ele quer fazer aquela compra com você, entendeu? Então, dando um resumão aqui agora, analisa de 2 a 4 fatores dentro da situação, igual eu fiz com a deusa, que eu falei que me iluminou mais nessa proposta, era a risada, a falta de ar, o ketchup e o iFood, sobre ela ir direto para o hotel com menos de 2 horas de conversa, menos de 1h30 de conversa, tá? 4 fatores, pensa nisso, olha para qualquer situação que você estiver conversando, com alguém novo, com alguém que você já fica. É a aventura? É a novidade? É a adrenalina? É o cheiro? É a experiência? É isso? É aquilo? É mais tempo? É mais dinheiro? O que eu consigo trazer fora daqui para deixar a proposta HTF ainda mais forte, sendo emendada pela proposta Medusa? E eu espero de coração, obviamente, que você colha resultados incríveis, histórias extraordinárias, assim como o padrinho, graças a Deus, vive já há muito tempo. Show? Depois me conta, me manda lá no Instagram, manda no suporte do WhatsApp, manda onde você quiser, mas fala comigo, abre seu coração e qualquer dúvida, qualquer feedback, qualquer relato, sabe que é sempre bem-vindo. E muito obrigado pela confiança do Efeito Fênix Reborn mais uma vez. Show? Um beijo, filho!